Vamos aqui para mais uma aula, tá bom? E eu estarei gravando esta aula, tá bom? Então estou avisando, porque se alguém tiver alguma coisa contra, pode falar agora. Ou no momento das perguntas você pode desativar a sua câmera, deixar só o áudio, tá bom? Então as atividades que nós passamos da aula passada, tá ok, pessoal? Podemos começar? Sim? Sim, Pode. Então vamos lá. Então, é, na aula passada, nós deixamos aqui esses exercícios, ó. Os exercícios da página 51, ok? E esses daqui, ó, da página 52. Essa é a visão geral dos exercícios. Tá bom? Então, 51 e 52. Então, vamos lá para o primeiro, ó. Bem fácil, ó. Defina com suas palavras que são linhas de forças. Então, essas linhas, nós sabemos que elas não existem, né? Então, são linhas imaginárias, que elas se orientam, a sua orientação é de acordo com o vetor do campo elétrico, né? E ela é tangente, essas linhas têm o mesmo sentido delas, tá bom? Então, são linhas imaginárias. Nós sabemos que essas linhas saem da carga positiva e entram na carga negativa. Então, eu vou deixar todas as respostas nesse slide. Aí depois, se alguém aí na apresentação quiser tirar um print para guardar e copiar depois. Mas quase todo mundo acertou essa, tá bom? Então, são linhas imaginárias. Não precisa ser exatamente com essas palavras. Se estiver dentro desse contexto, já está ok. A segunda, que é a questão aqui, ó, que é a questão 29, diz qual a relação, né, entre o campo elétrico e a concentração de linha. Então, a relação é essa, ó. Quanto maior a concentração de linhas de força, maior a intensidade do campo elétrico. É aquele negócio, né, onde é que o campo elétrico ele é mais forte. Então, ele vai ser mais forte aonde eu tenho uma concentração de linhas de campo maior. Ok? A 30. Represente com um desenho as linhas de força do campo elétrico de duas cargas elétricas pultiformes de mesmo sinal. Com um lápis vermelho escuro, marque a região onde a intensidade do campo é maior. E com um lápis azul, a região onde ela é menos intensa. Então, essa questão aqui foi a que eu vi mais erro. Não erro, né? Só detalhe. Então, vamos aqui, ó. Então, tá aqui, ó. Meu campo, tá certo? Então, ele aqui, ó, ele pediu de mesmo sinal. Ele não disse qual é o sinal. Então, eu optei aqui por duas cargas mais. Ok? Então, veja, ó. A maioria das atividades que eu vi só desenhava até aqui, ó. Ok? Ó. Essa região aqui ficava muito aberta. Então, ela tem, a linha de força ela tem que vir aqui, ó. Até pertinho. Tá ok? Só não pode ter uma aqui, porque senão elas vão ter interação aqui. Essas duas linhas aqui, em nenhum momento elas vão ter interações. Por quê? Elas não vão ter interações porque são de repulsões, tá bom? Aí ele pede, ó, com o lápis, né? Marque a região onde o campo é maior. Então aqui, ó, regiões onde o campo é maior são onde, ó, tem essas concentrações aqui, ó, de linha maior. Então pode ser aqui, ó, em todas essa região aqui, ó, toda essa região aqui, ó, o campo elétrico ele é mais intenso, tá bom? Ele é mais intenso. E a região onde ela é menos intensa, a região onde é menos intensa, então vou ter, ó, aqui já no final das linhas, ó, nessa região aqui, ó. Veja, ó, a linha ela sai bem juntinha aqui, ó, tá bom? Ela sai bem juntinha aqui, ó.
Aí ela vai se espalhando, ó. Tá vendo, ó? Então isso quer dizer que quanto mais distante eu estiver da carga, menos intenso vai ser esse campo elétrico. Essa é a proposta. Essas linhas de campo que foram pedidas para você definir aqui na questão de número 28, elas são linhas imaginárias, né? Nós apenas podemos sentir, ok? Tem alguns experimentos que você observa o comportamento. Você não vê a linha desenhada, você vê o comportamento em líquidos, né? Você pode ter um líquido, por exemplo, e você pode notar o comportamento dessa linha, tá bom? Então a nossa próxima, aí aqui, ó, só para frisar bem, ó, aqui é o campo elétrico, certo? De duas cargas de sinais diferentes, não importa, né? Sinais diferentes já está dizendo mais e menos ou menos e mais. Então veja, ó, que sempre, ó, a seta, ó, tá saindo daqui, ó, da carga mais e tá chegando aonde? Na carga menos. Isso daqui é algo que foi adotado desta maneira, ok? Então se convencionou. Sai sempre é desse jeito. Sai da positiva, vai para a negativa. Sempre. Aí veja, ó, que a intensidade do campo aqui, ela vai variando quando ela vai ficando mais longe da carga, tá bom? Então se você pegar um ponto aqui, então você pode dizer que esse ponto, a intensidade de campo elétrico nesse ponto vai ser maior do que um ponto aqui, ó. Por quê? Porque as linhas estão mais afastadas. E para frisar bem, aqui nós temos duas cargas positivas, que eu já coloquei ali. E se você tivesse optado por duas cargas negativas, o que vai mudar é isso aqui, ó. Tá certo? Que são sempre chegando na carga. Tá ok? Ó, tá chegando na carga. Aqui tá sempre saindo da carga, ó. Sempre saindo, ó. Saindo da carga, ó, chegando na carga. Tá ok? Tá saindo da carga, ó, e entrando na carga, tá bom? Então esses são os três casos, beleza? Vamos aqui para a próxima questão. Com base no modelo de linhas de força, avalie se a afirmação a seguir estão corretas. Se a carga geradora do campo elétrico é positiva, as linhas de força do campo elétrico são radiais e no sentido de afastamento. O que são essas linhas radiais? Radiais é isso aqui, ó, ela sai bem certinho, ó. Então é a coisa radial, ó. Tá ok? Então elas são radiais. Elas vão aqui, ó, se aproximando depois, mas ao saírem da carga, ó, você percebe, elas saem bem certinhas, com um ângulo de 90 graus. Então isso quer dizer radial, né? E no sentido de afastamento, sim, né? Por que no sentido de afastamento? Porque são cargas positivas. Então se a carga positiva, o sentido é de afastamento. Então esse item é verdadeiro. 2. As linhas de força nascem, né, que é um termo, né, não é literal, né, por isso está entre aspas, nas cargas positivas e morrem, outro termo não literal, por isso está entre aspas, nas cargas negativas. Esse artifício aqui, pessoal, só fazendo uma pausa, é até bom quando vocês estão escrevendo a redação e querem tratar de um jargão do dia a dia, né, aí você pode pôr aqui entre aspas, né, porque as redações eles querem que seja na norma culta da língua portuguesa. E quando você trata de um termo não literal, você põe entre aspas. Então, as linhas de força nascem na carga positiva e morrem na carga negativa, né? Foi o que nós acabamos de ver no item anterior. Então, também o item é verdadeiro, né? Muito fácil. Se a carga geradora do campo elétrico é negativa, as linhas de força do campo elétrico são radiais e no sentido de aproximação, ó, muito cuidado. Isso aqui, muito cuidado. Esse tipo de questão, ele avalia
se o aluno está entendendo mesmo o conteúdo. Por exemplo, digamos que o aluno marcou essa positiva, né, como verdadeira. Se ele marcar essa falsa, é porque ele não entendeu o conteúdo. Então é isso aqui que repassa, né? É isso aqui que me diz se o aluno está entendendo ou está só decorando. Por quê? Porque se ele entendeu que a primeira é verdadeira, então a terceira tem que ser verdadeira também. Por quê? Porque aqui é a carga positiva e aqui é a carga negativa. Ó. Certo? Então, essa questão aqui, ela vale muito bem se você está entendendo o conteúdo. Se a positiva, as linhas do campo elétrico são radiais no sentido de afastamento, as linhas de campo elétrico das negativas são radiais e no sentido de aproximação, tá certo? Então é verdadeira. Nas questões, muitas questões tem assim, ó, duas alternativas que uma é o contrário da outra. De duas, uma. Ou as duas são verdadeiras, ou as duas são falsas. Professor, por que você está frisando isso? Porque tem um bisuzinho que você poderia fazer assim, ó. Ó, digamos que tivesse a alternativa. Verdadeira, falso, verdadeira, falso. Verdadeira, falso. Digamos que tivesse o item B, né? Também, falso. Aí, tivesse assim, ó. Falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeira, 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 verdadeira. Ou falsa, falsa, falsa e falsa, né? Então aqui, se você marcou a primeira como verdadeira, certo? Ó, se você marcou a primeira como verdadeira, ó o bisuzinho aí, ó. Então, automaticamente, a terceira, que é o inverso da primeira, deve também ser verdadeira. Logo, ó, esse item está descartado e esse item está descartado. Eu ficava em dúvida só entre essas duas. Tá bom? Então, isso aqui é um bisuzinho bem legal que socorre a gente na hora das provas. Quarto. Lógico que eu estou dizendo isso porque vocês estão em terceiro ano, né? Então, já precisa assim, de ter uma artimanhazinha para ir marcando essas questões, né? Aqui é no momento do desespero. Mas primeiro e segundo, o aluno já tem que saber mesmo. O aluno tem que saber o que está fazendo mesmo, né? Mas no terceiro, vocês já estão indo para vestibulares, para concursos, para Enem, aí às vezes esse é o último recurso. Quarto, se o campo elétrico é uniforme, as linhas de força são retas, paralelas, igualmente orientadas e espaçadas. Veja, ele diz aqui, ó, campo elétrico uniforme. Pessoal, ele entregou a questão aqui já, ó. Ele diz que o campo é uniforme. Eu posso dizer que nessa questão aqui, ó, o campo elétrico entre essas duas cargas é uniforme? A resposta é não. Por quê? Porque nós comentamos que se eu colocar um ponto aqui, meu campo elétrico vai ser mais intenso nesse ponto do que nesse ponto aqui, tá certo? Então, se o campo elétrico é mais intenso nesse ponto do que nesse, então meu campo não é uniforme, tá bom? Então, se eu chamasse de 1 aqui e de 2 aqui, eu teria que dizer isso, ó. Teria que dizer isso, que o campo em 1 é diferente do campo em 2. Por quê? Porque ele não é uniforme. Professor, e quando é que vai ter um campo uniforme? Quando é que eu teria um campo uniforme? Bem, o campo uniforme você tem quando você tem aquele caso, né, de placas. Uma placa aqui, outra placa aqui. Uma é positiva e a outra é negativa, que é a nossa próxima questão. Então, as linhas aqui, ó, elas são igualmente espaçadas entre si. Tá certo? Como vimos, né? Saindo da carga positiva e indo para a carga negativa. Então, se essas linhas são igualmente espaçadas entre si, tanto faz eu colocar um ponto aqui, como aqui, como aqui, como nesse ponto. Todos os campos elétricos serão iguais. Então, se o campo elétrico é uniforme, as linhas são igualmente espaçadas. O que faz desse item ser um item verdadeiro. Tá bom? Então, aí ficaram
Todos os nossos itens, ó. Todos os itens são verdadeiros. Questão 32. Questão 32. As linhas de campo elétrico de uma carga putiforme são radiais e o sentido pode ser de afastamento ou de aproximação, conforme o sinal da carga elétrica. Nas figuras a seguir estão representados os campos elétricos gerados pelas cargas elétricas putiforme fixa Q1, Q2 e Q3. Avalie em cada caso o sinal das cargas elétricas. Nessa questão aqui eu quero a participação de vocês, né? Algum voluntário aí. Vamos aqui para alguém me diga aí qual é o sinal da carga 1. Essa carga aqui, ó. E o porquê, vamos lá? Peraí, você tá falando de qual? Que da carga 1, qual é o sinal dela e o porquê? É positivo. É positivo? Por quê? Porque ela tá. Como é que fala aquele termo que você usa? Saindo da carga, a linha? Isso. Isso, muito bem. Tivesse aula, você iria ganhar hoje um picolé, né, da merenda. Então, ó, essa carga aqui, ó, ela é positiva, tá certo? Por que que ela é positiva? Porque as linhas de campo, ó, estão saindo dela, tá bom? Agora, outro voluntário, que não seja o Danilo, essa carga Q3 aqui, qual é o sinal dela e o porquê? Negativa. Isso, muito bem. Por quê? Porque ela está se aproximando da carga. Isso, as linhas de campo estão se aproximando. Muito bem. Então agora vamos aqui para Q1. Q1 agora é o quê? Positiva ou negativa? É o que eu faço, né? E aí, qual é o sinal dela? Então, Q1 é positivo. Q2 é positiva ou negativa? Positiva. Positiva. Aí agora tu vai aqui para uma difícil, ó. E a Q3? Ah, já essa aí não. Ó, olha para as linhas. Tá vendo ó, as linhas? Ó? Negativa, né? Isso. Porque estão se aproximando. Então ficou, ó. Então a resposta final é só você dizer assim, ó. Q1 é positivo, Q3 é negativa, né? E Q1 é positiva, Q2 é positivo, Q3 é negativo. Você pode colocar assim ou pode colocar só o sinalzinho, né? Positiva, negativa, positiva e negativa. Porque as linhas de campo saem e entram na outra. Tá bom? Então vamos agora para a nossa última questão. Ah, essa daqui é boa. Uma partícula carregada penetra em um campo elétrico uniforme existente entre duas placas planas e paralelas. Opa, eu estou no caso das placas. A figura abaixo mostra a trajetória curvilínea descrita pela partícula. Né? O termo trajetória, lá do primeiro ano, quando a gente estuda movimento, né? O móvel vai se movendo, vai desenhando uma trajetória. A alternativa que aponta a causa correta dessa trajetória é... Aí tem A, B, C e D. É uma forma, pessoal, de você fazer a questão dessa e ganhar tempo. Essa questão ela já diz o que está acontecendo. Então você já pode olhar para a figura e antes de ir para as alternativas para não perder tempo, né? Então tem essa estratégia também de a gente não perder tempo em prova. Você já pode olhar aqui o que é que está acontecendo aqui na questão, tá bom? Então vamos lá, eu tenho duas placas. Primeiro, sem ir para as alternativas aqui, ó, para não perder tempo, eu vou determinar qual é o sinal da placa A e qual é o sinal da placa B. Qual é o sinal da placa A? Vocês acham que é mais ou é menos? Acho que é mais. Por Porque quê? as linhas.
Porque as linhas estão se afastando, uai, ou não? Isso, exatamente, ó. Estão saindo. Muito bem. Então, ó, o sinal da placa A, ele é positivo. Como é que eu sei disso, professor? Você sabe disso porque as linhas estão saindo da placa A, tá certo? Então, elas estão saindo dessa placa. E a B, ela é negativa. Veja que aqui é um caso de campo elétrico uniforme. Ora, agora eu vou dizer qual é o sinal, né? Qual é o sinal? Qual é o sinal? Se aqui, ó, é mais e aqui é menos, já determinei, ó. Agora ele pede o sinal da partícula. Pessoal, quando fala em partícula, nós temos 3 tipos de partícula na física, né? Básica, né? Nós temos física e química, né? Ó, a positiva, a negativa e a neutra. Tá bom? Neutra aqui não é, porque ele está indo aqui para um dos lados. Então, essa daqui, ó, está descartada. Então, você vai ficar em dúvida entre mais e menos. É muito importante você saber disso. Ó, partícula, no terceiro ano, a gente estuda muito sobre eletricidade, né? Eletrostática, eletrodinâmica. Quando fala eletrodinâmica, quando se fala em partícula, é o mais, ou menos, ou o negativozinho aqui. Ou o negativo ou o nulo, né? Então, essa partícula aqui, ó, tá indo para cá, ó. Ela entrou aqui, entrou aí, vai aqui pro lado da placa positiva. Então, essa partícula aqui, ela vai ser mais ou ela vai ser menos? Vamos lá? Respostas? Acho que é positivo, né? Pronto, vamos supor, meu caro Eudes, que ela seja Eudes do terceiro B, artilheiro. Vamos supor que ela seja mais. Então, se ela for mais com mais, dá atração ou repulsão? Outro aluno aí responda. Repulsão. Repulsão. Então, não pode ser mais. Por quê? Porque a partícula está sendo atraída ou repelida por ar? Ela está sendo o quê? Atraída. Atraída. Muito bem, ó, viu? Você mesmo já respondeu, viu? Então, era só um pouquinho de calma. Então, essa partícula tem que ser o quê? Negativa. Negativa. Por quê, professor? Porque mais com menos, atração. Mais com mais, repulsão. Se eu botar uma carga mais aqui, ó, ela olha para esse mais de cima e ela vai fazer o quê? Vai descer. Tá bom? Então, mais com mais, né? Aqui era se fosse mais, ó. Mais com mais, repulsão. E aqui mais com menos, atração. Beleza? O que faz nosso item A ser correto, ó. Não perde nem muito tempo, ó. A partícula tem carga negativa e a placa tem carga positiva. Beleza? Alguma pergunta até aqui? Perguntas? Deixa eu olhar aqui se tem alguma pergunta aqui no chat. Então, se não tem perguntas, vou só aqui para o último slide para nós finalizarmos nossa aula de física. Ó, pronto. Então, esses daí foram nossos exercícios, a correção dos nossos exercícios. Beleza? Então, nós corrigimos aí, ó, os exercícios 28, 29, 30, 31, 32 e 34. Foram esses os exercícios da aula anterior. E agora nós vamos aqui para finalizar, para esse caso aqui, ó. Interação entre cargas. Tá bom? Então, ó, cargas na mesma linha, ó. Você pode ter duas cargas de mesmo sinal ou duas cargas de sinais opostos. Então, veja aqui que eu optei por duas cargas de sinais iguais, eu optei pelo mais, ó. Mas pode ser também o menos. Então, o que pode ser pedido nessa questão é assim, ó. Determinar o campo elétrico no ponto 1, no ponto 2 e no ponto 3 das duas cargas, certo? Então, ó, mais
gera nesse campo, nesse ponto 1 aqui, ó, um campo, ó, de afastamento, ó. Então esse daqui é o campo gerado pela carga 1, tá certo? Afastamento. Por quê? Quer mais? Mas olha para esse ponto e também gera o campo o quê? Um campo de afastamento, ó. Gera um campo de afastamento, que é o campo 2. Ó. Eu estou chamando essa daqui de 1 e essa daqui de 2. Ó. Ou melhor, né? Vamos chamar de A e B, né? Fica melhor. Já estou usando ali o... Então, aqui é o A ou B, né? Tá certo? Ó. E, professor, por que que a setazinha do A tá maior do que a do B? Porque o ponto A está mais próximo, né? O ponto A, ele está mais próximo da carga B. O ponto A, né? Ponto 1, corrigindo. O ponto 1 está mais próximo da carga A. Então, quanto mais próximo eu estiver da minha carga, mais intenso é o meu campo elétrico. O B, como está mais longe, então menos intenso. Então, a seta vai ser aqui. Tá bom? Uma forma bem legal de você sempre fazer isso aqui correto, sem perigo nenhum de errar, é assim, ó. O A, e você analisa o A no ponto 1, no ponto 2 e no ponto 3. Aí depois vai para a carga B, ó. A, no ponto 1, afastamento. A, no ponto 2, também é de afastamento, ó. Ó, ele vai se afastar, ó. Certo, ó. Ele não está aqui a cargar, ele vai se afastar. Ele se afastou aqui, ó. Certo? Então, aqui você tem o campo elétrico A. Tá bom? Agora, vamos analisar o A no ponto 3. Ó, A positivo, campo de afastamento. Certo? Campo de afastamento. Pronto. Fiz o A, não foi? Agora eu vou fazer, certo? Agora eu vou fazer o B. Ó, o B, esse olha para cá, aí também diz assim, ó, vou me afastar, ó. Afastamento, ó. Aqui é o EB. Ó, campo de afastamento. E aqui, ó, também, ó, B, olha para cá, ó. Então vai gerar o campo de quê? De afastamento. Veja, se eu desenhasse para cá, ó, se eu desenhasse para cá, ó, não seria de afastamento, ó. Certo? Seria de aproximação. Aí, ó, B é o que? De afastamento. Afastamento. Então, aqui é o campo elétrico B. Aí, veja, ó, nesse ponto aqui, ó, o campo elétrico B é maior do que o A. Porque é o inverso do que aconteceu desse lado, ó. O ponto 3 está mais próximo da carga B. Então, se o campo elétrico, se o ponto está mais próximo da carga B, o campo do B será maior. Tá ok? Aí a pergunta é assim, ó. Em qual ponto o campo elétrico seria nulo? Se as cargas forem iguais. Lembrando, se essas cargas forem diferentes, professor, diferente como assim? Por exemplo, se aqui for assim, ó, Q, e aqui for mais 2Q, ó. Aí, em nenhum local aqui, elas irão se anular, certo? Mas se as cargas forem iguais, Q e Q, elas irão se anular aqui, ó. Por quê? Porque é um campo para a direita e um campo para a esquerda. Então, nesse ponto aqui, ó, esse vetor anula esse vetor, o campo elétrico. Então, no ponto 2, o campo elétrico seria nulo caso as cargas fossem iguais. Caso as cargas sejam iguais. E esse ponto 2 aqui, ó, esteja aqui, ó, bem no centro. Digamos que esse ponto 2 não fosse aqui, ó, fosse aqui, ó, nesse lugarzinho aqui. Então, já que nesse ponto,
o campo não seria zero, nulo. Por quê? Porque o ponto está mais próximo de A, então o vetor de A seria assim, ó, bem longo, e o vetor de B, ó, seria bem curto. Por quê, professor? Porque o ponto A está mais próximo, né? Porque a carga A está mais próxima desse ponto. Pronto, só são esses comentários, tá bom? Aí aqui você calcularia o campo elétrico para cada um, né? Aqui, ó, você calcularia assim, ó. O campo elétrico, você calcularia o campo elétrico resultante, seria o quê? É o campo elétrico de A, nesse ponto aqui, ó, mais o campo elétrico de B. Nesse ponto aqui, por que que é nulo? Isso aqui no ponto 1 e ponto 3, ó. Então, no ponto 1 e no ponto 3, eu vou sempre fazer a soma. No ponto 2, o campo elétrico resultante seria assim, ó. O campo elétrico devido a A menos o campo elétrico devido a B. Tá vendo, ó? Porque quando as cargas são iguais, ele vai se anular, porque é um 1, isso aqui no ponto 2, ó. Então, elas se anulam porque, certo? Elas se anulam porque é um para um lado, outro para o outro. Beleza? Pronto. Agora, vamos para o segundo caso. Quando eu tenho duas cargas de sinais opostas. Certo? Vou para o mesmo bizuzinho. Para o mesmo bizu. Vou analisar a carga A no ponto que eu vou chamar de 1, de 2 e de 3. Ok? Aí agora eu vou fazer assim, ó. Vou analisar o A em todos esses 3 pontos, depois eu volto para o B. Vamos lá, para o A. A positivo, então vai ficar da mesma forma, ó. O A, como é positivo, ele vai ficar assim, ó. Afastamento, que é o EA. Aqui, ó, afastamento. A. E aqui, ó, estou analisando o A. Ó. Afastamento. Ó. Vetor é A. Ok? Lembrando que a setazinha em cima não é para onde isso aqui está apontando, né? Isso aqui quer dizer que é um vetor. Ok? Agora, eu analisei o vetor A, certo? Agora eu vou analisar o vetor B. Vetor B, da carga B, né? Ora, veja que o B, ele é negativo. Ó. Aí ele olha para esse ponto e ele faz o quê? Ó? Se aproxima. Então, esse daqui é o E de B. Ó. Veja que o tamanho desse vetor ó, é menor do que esse. Ó. Por quê? Porque eu estou mais longe da carga B. Agora, B no ponto 2, ó. Olha aí que interessante. Olha aqui que massa. Olha massa aqui, ó. B, o que que ele vai fazer, ó? Ó. Ó. Aqui é o vetor, ó. B, certo? E ele é do mesmo tamanho do vetor A. Por quê? Porque daqui para cá é a mesma distância daqui para cá. Ou seja, a distância do ponto 2 para o ponto A é a mesma para o ponto B. Então, ó, como é que seria? Aí, B com relação agora ao ponto 3, ó. Menos vai causar o quê? Olha que legal. Olha que massa. B, ó, campo elétrico de B. E aí a pergunta poderia ser assim, ó, em qual ponto, né, isso aqui o campo elétrico iria se anular? Aqui nesse caso em nenhum. Em nenhum. Por quê, ó? Aqui, ó, o campo elétrico em A é maior do que o campo elétrico em B, né? Aí aqui vai ficar assim, ó, o EA menos o EB. Aqui, ó, o campo elétrico em A é igual ao campo elétrico em B, certo?
E aqui vai ser dado também pela soma, é A mais é B. E aqui, ó, o campo elétrico em B é maior do que o campo elétrico em A, porque está mais próximo do ponto. E aqui também seria dado, ó, pela subtração, ó, B menos o A. Ou o contrário, né? Por quê? Porque o A está para o lado direito, né? O A menos o B, né? O A está aqui apontando para... Eu estou adotando o sentido para cá, para a direita. Então, veja, ó. Esse daqui... Ó. Esse daqui... São os casozinhos, tá ok? São os casozinhos que podem ocorrer nesse tipo de questão, ó. Nesse primeiro aqui, na primeira figura, eu tenho uma região onde o campo elétrico é nulo, né? Mas aqui no segundo caso, eu não tenho uma região onde o campo elétrico seja nulo, não. Ok? Então tá aí, ó. Que maior dado pela subtração igual dado pela soma. E aqui é maior dado pela subtração. Ó. Veja que ele é quase o inverso da figura do primeiro caso. Tá bom, galera? Então, essa daí, ó, são os casos que podem acontecer. Então, você sempre pega e vai olhando de acordo com as cargas, né? Onde é mais, onde é menos... E vai colocando, né, se é de afastamento ou de aproximação. Veja que quando tá assim, ó, é difícil entender, né? Você fala, meu Deus, como foi que foi isso, né? Mas é bem facinho, passo a passo. Primeiro você vai colocando com relação à carga, depois vai indo com relação a outra carga, tá ok? Então, pessoal, essa daí foram as nossas correções e esse tópicozinho extra da aula de hoje. Tá bom?